Macbeth é talvez uma das peças mais interessantes de Shakespeare. Ela é um thriller e é a tragédia mais curta escrita por Shakespeare. Ela tem praticamente a metade de Hamlet. É uma peça bem interessante porque ela foi escrita por volta de 1606, entre 1604 e 1606, que é um período logo após a morte da Rainha Elizabeth. Então, muitos críticos acreditam que ela foi escrita especificamente para agradar o rei James I da Inglaterra. A temática dela é uma temática que trata de poderes ocultos, trata com bruxas, e o rei James havia escrito uma obra chamada Demonologia. Então, muitos críticos acham que Shakespeare queria agradar ao rei escrevendo essa tragédia. Mas Macbeth é uma peça interessante porque ela trabalha com o inconsciente. Mesmo antes de Freud, Shakespeare já estava tratando com isso. É uma peça onde você tem bruxas, onde você tem Macbeth vendo um punhal invisível, você tem também o fantasma de Banquo, você tem ele imaginando que a floresta caminha até o seu castelo. Então é uma peça que trabalha com a subjetividade da mente. Essa peça é muito importante justamente porque nos permite essa análise. Hoje nós sabemos que fantasmas não existem. Então, o que nós temos? Nós temos esse cérebro dessa pessoa que está trabalhando uma ambição desmesurada, então ela começa a produzir esses fantasmas na sua mente. Então, é uma peça através da qual a gente pode analisar o surgimento das patologias da mente. Inclusive, na cena em que Macbeth assassina o rei Duncan, depois quando ele encontra a Lady Macbeth, ao retornar da câmara do rei, que já se encontra morto e com as mãos ensanguentadas, nós podemos ver como é trabalhado a sutileza com que Shakespeare trabalha aquela patologia que vai se instalando na mente daquele homem. Macbeth se torna um doente, Macbeth se torna um psicopata. E como é que isso acontece? Isso acontece através da relação dele com a Lady Macbeth. Nós percebemos que a Lady o provoca para que ele seja homem, para que ele realize aquilo que ele havia prometido, ou seja, que ele tivesse assassinado o rei. Porém, o Macbeth, para conseguir realizar essa ação, ele precisa sequestrar a parte emocional dele. Por quê? Porque ele era parente do rei, ele era uma pessoa que era agradecida ao rei, porque o rei o havia promovido, o rei o havia premiado com terras e com várias posses. Então ele era uma pessoa que tinha sentimentos especiais por esse rei. Para que ele pudesse realizar a ação, ele precisaria sequestrar a parte emocional. Então, o que é que nós vemos? Nós vemos um cérebro onde você está faltando aquela parte que liga a parte da ação à parte da razão, porque o nosso cérebro tem um desenvolvimento. Durante a evolução, nós temos a parte do tronco encefálico, que está ligado principalmente às ações. Depois, sobre isso, evolutivamente vem a parte emocional, e depois, sobre a parte emocional, é construído o neocórtex, que é a parte racional. Então, ele pensa racionalmente e ele age sem que a emoção interfira. Então, para que isso pudesse acontecer, ele teve que fazer um sequestro da emoção, e isso é provocado por sua esposa, a Lady Macbeth. Então, é uma peça que fala dessa ação, fala dessa subtração de uma parte importante do ser, que é a parte emocional. Dessa forma, nós temos ali um cérebro doente. Então, Shakespeare nos mostra o nascimento dessa psicopatia.
A peça se inicia com o Macbeth voltando de uma batalha, né? Aí, no caminho de volta, ele e o seu companheiro Banquo se encontram com 3 bruxas, e essas bruxas dizem a ele coisas que vão acontecer no futuro, né? Então essas 3 bruxas dizem que ele receberá mais uma posse, né, que é o ducado de Cawdor, e que ele um dia vai se tornar rei, né? Aí ele fica todo animado, logicamente, né, por saber que vai se tornar rei. Ele escreve para a Lady Macbeth, dizendo, né, informando dessas visões. E aí, quando ele chega no castelo, a Lady Macbeth já está elucubrando todas aquelas ações, né, como é que isso poderia acontecer, né, sem esperar o tempo adequado, né? Quer dizer, Macbeth só poderia se tornar rei se o rei atual fosse morto. Então ela já está premeditando esse assassinato. Aí o rei vem até o castelo e esse rei é assassinado no castelo. Só que a partir desse momento a tragédia se configura, né? E os dois que eram, o Macbeth e Lady Macbeth, que eram os, vamos dizer assim, os amantes modelares de Shakespeare, a partir daquele momento já não se entendem mais, né? A partir daquele momento eles já não conseguem se comunicar. Na cena em que o Macbeth, que acontece o assassinato, né, eles já começam, enquanto o Macbeth fala uma coisa, a Lady Macbeth fala outra coisa, e aí nós já percebemos o desencontro entre os dois, né, e a doença se instalando em seus cérebros, né, de forma que a Lady Macbeth vai acabar se suicidando justamente por causa da culpa que ela carrega, né? Ela passa a ver as mãos constantemente ensanguentadas, as mãos constantemente cheias, manchadas pelo sangue do Duncan, né? E isso vai crescendo até o momento em que ela não suporta mais essa pressão e acaba se jogando da torre do castelo, né? Então ela acaba se matando. E o Macbeth vem naquela constante ambição, né? Porque para manter como o reinado dele começou de maneira errada, para manter isso ele tem que ir cada vez mais cometer outros erros, né? Outros erros significam outros assassinatos, né? Pessoas que poderiam ameaçar a sua posição. Ele vai eliminando uma a uma. E aí o que vai acontecendo? O peso, né? Esse sentimento de arrependimento vai se instalando e vai aumentando cada vez mais em sua mente, né? Então nós temos o quê? Nós temos uma personagem que carrega essa culpa, né? E o interessante é que no final da peça ele chega à conclusão de que toda aquela batalha, toda aquela luta foi inglória, né? Não valeu de nada, né? Tanto que quando ele pega o corpo da Lady Macbeth, que se jogou da torre do castelo, né, nas mãos, ele fala o principal, talvez a parte mais conhecida da peça, né, que ele diz que a vida é uma sombra que passa, né, é um pobre ator que se agita durante 1 hora ou 2 e depois se cala, né, é um conto, é uma história contada por um idiota, cheia de sons e fúria, significando nada.